E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de São Paulo aqui, porque tem sido o clube mais agitado do mercado brasileiro, né, nesse início de temporada, sobretudo de jogadores, né? Já está com as contratações encaminhadas com William Benítez, Miranda, Orejuela, ainda tem conversa com o Éder, o atacante que já defende a seleção italiana, né, brasileiro que defende a seleção italiana e estava na China, e agora até veio o Caleri, veio dizendo que gostaria muito de jogar com o São Paulo, com o Crespo de técnico, né. Aí, por enquanto, não tem informação, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo, do São Paulo estar fazendo alguma coisa, é mais uma coisa que veio do Caleri, pelo menos por enquanto, tá. Mas são esses alguns dos nomes que foram levantados. E no final das contas, o que dá para esperar desse time de São Paulo? Acho que essas contratações elas têm que ser vistas com cuidado. Eu vejo elas assim, teoricamente. Do ponto de vista técnico, eu já falo do ponto de vista fora do campo também, tá? Mas do ponto de vista dentro de campo, me parecem boas contratações. Tem gente achando que o São Paulo está envelhecendo muito o time. Eu não vejo tanto assim. Por quê? Porque eu não acho que são contratações para jogadores titulares. Se você for... Todo mundo, necessariamente. Se você for pegar todos esses jogadores, todos forem virar titular, e mais os jogadores que já estão lá, alguns deles, realmente pode parecer, em algum momento pode parecer que você está envelhecendo muito o time, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que o São Paulo está contratando, em alguns casos, jogadores para serem titulares. Miranda é um jogador para ser titular, por exemplo, né? Éder, se for confirmado, é um jogador que chegaria para ser titular. Mas tem outros que me parecem jogadores para compor o elenco, para fazer parte de um rodízio que o Crespo gosta de fazer, não só pelo rodízio ou rodízio para poupar fisicamente, mas porque o Crespo gosta de mexer nas formações do time. Então, para cada formação você pode ter um ou outro jogador melhor para se encaixar ali no meio de campo mais assim ou mais assado, uma defesa mais assim ou mais assado. Então, nisso eu não acho que todos eles seriam titulares ali logo de cara. Então, acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Por exemplo, o William é um jogador que já foi meio ofensivo, agora tem jogado mais como volante, né? Um jogador que pode ocupar um espaço ali ao lado do Luan, pode ser uma opção ao Daniel Alves nos jogos que o Daniel Alves não puder jogar, como aquele segundo volante que deixa o Luan mais atrás, mas faz um pouquinho o jogo mais lá na frente, né? Ele pode ser titular ali numa formação que pode até ter o Luan, ele e o Daniel Alves, só que daí sai algum jogador de meio de campo ali, o Tietchan, por exemplo, em vez de entrar o Tietchan em alguns jogos, entra ele, né? Alguma coisa assim, dá para fazer. O Benítez é um jogador de meio de campo que mais o jogador da criatividade, que é uma coisa que às vezes o São Paulo se ressentiu em alguns momentos da temporada passada, não no auge da temporada o São Paulo estava muito bem nisso, mas em alguns momentos sentiu falta ali, um jogador mais articulador, que se aproxima da área, que prepara a jogada para os companheiros ali. O Benítez pode se encaixar nesse jogo de toque de bola, mas é um jogador que, por exemplo, não vai entregar tanta intensidade. Então, num jogo, por exemplo, que o São Paulo vai precisar de uma intensidade, numa estratégia de fazer um jogo em que o São Paulo vai ter que marcar muito forte e ser muito agudo, e não ser um jogo de controle, mas ser um jogo muito agudo, talvez o Benítez não se encaixe tanto. Então talvez seja um jogo em que o Crespo opte por deixar o Benítez no banco. Faz parte. O Orejuela entra aí para substituir o Juan Fran, que está saindo. Daí já é meio mais claro. E na frente o Éder, se chegar, por exemplo, é um jogador que vai. Se o São Paulo continuar tendo uma formação com dois atacantes, ele faz dupla com o Luciano, né? Aí encaixa bem. Se o Caleri chegar, assim, não, enquanto eu gravo esse vídeo, não há nenhuma informação do São Paulo negociar o Caleri. É que o Caleri se ofereceu, né? Assim, ele se ofereceu não, ele disse que gostaria também, não é se oferecer, tá? Ele disse que gostaria. Se o Caleri entrar, também pode fazer isso. No Osasuna, o Caleri joga numa formação em que às vezes ele é um atacante único, às vezes o Budimir é um atacante único, às vezes os dois jogam juntos. Então já é um time que joga com dois atacantes. Então ele já vem jogando numa formação com dois atacantes. E o Caleri não é bem um centroavante mesmo, né? Ele é mais um atacante que poderia se encaixar bem numa formação com dois. Como era Luciano e Brenner, e o Brenner saiu, mas o Luciano ficou. E o Luciano se mostrou um atacante bastante interessante nesse tipo de dinâmica. Então, por exemplo, Luciano e Éder, ou Luciano e Caleri e Éder, assim. Por enquanto é só Luciano e Éder, tá? Que é o que a gente tem um pouquinho mais de concreto, tá? Mas daria. Tá?
Agora, no jogo que precisar de um atacante só, daí o Crespo talvez tivesse que fazer alguma definição de como faria para ter esse atacante. Então, são jogadores que acho que alguns viram titulares absolutos, tipo Miranda. Miranda acho que é um jogador que tem um tamanho, tem um peso, tem uma história no próprio clube, que eu não consigo ver o Miranda ser uma opção ali para ganhar. Claro, se ele estiver muito mal, tudo, em uma fase, pode perder a posição. Mas, teoricamente, ele chega para ser titular, chega eventualmente até para ser capitão do time. Mas é um jogador que tem esse peso. Agora, os outros jogadores acho que enriquecem o elenco do São Paulo de opções, que foi um problema na reta final do Brasileiro. O São Paulo não conseguia trocar de time, né, ficava sempre basicamente com os mesmos jogadores, trocava só um ou outro, e quando trocava caía muito de rendimento. E isso a gente acaba vendo como o São Paulo acaba tendo aquela derrocada, entre outras coisas, porque o time começa a ter dificuldade de manter a intensidade física que teve no seu melhor momento e não conseguia revezar jogador, trocar a formação para ver se ganhava algum fôlego novo. Então acho que porque o São Paulo também tem muito jogador caro no banco e muito jogador que no final das contas, eu tinha, né, na temporada passada, muito jogador caro no banco que no final das contas não era uma opção muito viável. Então era um banco caro e pouco útil, que acrescentava pouco ao time. Então acho que esses jogadores, se eles chegarem, não estou falando se eles chegarem no melhor da sua forma, tudo porque alguns já não estão mais, alguns já são veteranos, mas se eles chegarem jogando um futebol dentro do que se pode esperar deles, numa média ali, não estou nem falando no máximo, no médio dele, eles são jogadores que podem acrescentar ao elenco e daí deixar o Crespo com mais opções à disposição. Eu só acho que vale a pena o torcedor do São Paulo ficar atento na questão financeira. O São Paulo está contratando muitos jogadores caros. O Éder jogava na Itália, foi jogar na China, não tem um salário barato. Por mais que ele aceite um desconto para voltar ao Brasil, não é que ele vai ganhar pouco. O William jogava no México, o salário é alto lá no México. Por mais que ele aceite um desconto para voltar para o Brasil, também vai continuar ganhando bem. O mesmo vale para o Miranda, que estava na China, ficou muito tempo na Europa, tudo. Então, sim, são jogadores caros. O São Paulo, tudo bem, dispensou o Juanfran. Dispensou o Juanfran não, o Juanfran está saindo, não dispensou. O Juanfran está saindo. Tem outros jogadores que o São Paulo está se desfazendo no elenco que vão enxugar a folha. Mas, por enquanto, dentro dos jogadores que já se sabe, a estimativa é que o São Paulo ainda está aumentando a sua folha salarial. Entre os jogadores que saem e os jogadores que chegam. Quem acompanha mais isso, porque claro, a gente tem que ver os números no final das contas, né? Mas o São Paulo ainda não dispensou tanta gente quanto deveria para justificar isso. Então, ou o São Paulo ainda vai negociar, dispensar mais jogador ali para enxugar um pouco mais a folha salarial e fazer caber. É possível, como eu acabei de dizer, falei minutos atrás, o São Paulo tem muito jogador caro no banco que acrescenta pouco ao time. Se o São Paulo conseguir vender alguns desses jogadores, negociar, emprestar, tirá-los da folha salarial, dá para fazer essa conta fechar. Mas acho que ainda tem que fazer mais isso. Então o São Paulo vai ter que ser, ou o São Paulo vai estar aumentando sua folha salarial, e é perigoso porque aumenta a dívida. O São Paulo não tem muito dinheiro sobrando assim, né? Não tem dinheiro sobrando assim para fazer isso, né? E o que eu acho só é que merece atenção, porque eu não estranharia totalmente se a diretoria de São Paulo resolvesse ousar um pouco demais ali na gestão financeira. Por quê? O presidente acabou de assumir, o Júlio Casares, assume com o time dando pinta que ia ser campeão brasileiro, depois o time acaba tendo uma derrocada, ele começa a apanhar da imprensa, começa a apanhar da torcida, e daí é um jeito de dar uma resposta que é contratar jogador. Né? Sair contratando o jogador, ali é um jeito de dar uma resposta. Então, dirigente brasileiro na situação que o Júlio Casares está hoje, muitas vezes já acabaram gastando mais do que tinham, mesmo que, em alguns casos cometendo loucura, em outros não chega a ser loucura, mas gastaram mais do que tinham, aumentando o endividamento para tentar dar uma satisfação para a torcida. Então vale a torcida do São Paulo ficar atenta para ver se o Júlio Casares não está fazendo, o Júlio Casares e a diretoria dele não está fazendo isso no momento, tá? Querendo dar uma resposta rápido, não, vamos montar um time para ganhar Libertadores e fazer isso. Tem que ficar de olho, tem que fazer as contas, tem que eventualmente pedir a dispensa, né? Também fazer a conta de quem sai.
essa conta de quem sai tem que empatar ou ganhar da conta de quem entra, porque o São Paulo precisa ainda de melhorias na sua gestão financeira. De qualquer forma, acho que as contratações fazem sentido. Eu não acho que todos esses jogadores venham para resolver, nem que eles venham para ser titulares. Acho que eles vêm para fazer parte do elenco, alguns para ser titular, mas alguns aí para dar opções ao elenco, e talvez alguns até virem mais reserva do que titulares. Mas o São Paulo precisava sim reforçar o seu banco de reservas. Precisava. A gente sabe disso. O torcedor São Paulo sabe disso. Então, vamos ver se o São Paulo está pensando nisso, ou se o São Paulo, no final das contas, ainda vai ter que dispensar mais gente para pagar essa conta ali, que daí seria o lado ruim dessas contratações. O torcedor tem que ficar bem ligado no que está acontecendo, tá? Mas é isso, então se gostou do vídeo do joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.